Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do verbo can, que é um verbo bastante versátil em inglês e a gente vai chamá-lo de verbo modal, o que significa que, ao contrário de outros verbos em inglês, a gente não precisa conjugá-lo a depender do sujeito que a gente estiver falando, né? Ou seja, se eu quiser dizer, por exemplo, eu consigo falar inglês, eu digo I can speak English. Se eu quiser dizer ela consegue falar inglês, eu posso dizer she can speak English. Se eu quiser dizer você consegue falar inglês, you can speak English. E assim por diante. Então, ele é um verbo que a gente não precisa conjugar. Ele é um verbo que a gente consegue usar em diversas situações diferentes. Então, a primeira situação que eu tô colocando aqui é quando a gente utiliza ele para falar sobre habilidades. O que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer. Então, eu poderia dizer, por exemplo, I can cook very well. Eu consigo cozinhar muito bem. Ou eu posso dizer o contrário disso também. Então, eu posso dizer I cannot cook very well or I can't cook very well. Então, eu não consigo cozinhar muito bem. Reparem que nesse caso, quando eu quero dizer o contrário, quando eu quero dizer a negativa, nesse caso a gente tem duas possibilidades. A gente pode dizer I cannot. Nesse caso, a gente está adicionando o not depois do can. Ou a gente pode simplificar e usar a versão abreviada, então a gente poderia dizer can. Claro que quando a gente está falando de spoken English, então o inglês falado, é muito mais comum a gente usar o can't, então é mais comum a gente usar a forma abreviada mesmo. Eu particularmente uso bastante cannot quando eu estou querendo ser bastante enfática sobre algo, mas caso contrário, eu sempre uso a forma abreviada também. Uma coisa importante dizer também, eu estou falando sobre habilidades em contextos nos quais a gente está afirmando algo. Então, for example, como eu falei no início, I can't speak English. Ou poderia dizer I cannot speak English, I can't speak English. A gente também pode pensar no contexto no qual uma pessoa vai fazer essa pergunta pra gente. Então, nesse caso, a gente vai mudar a ordem das palavras na frase. Então, vamos supor que uma pessoa queira perguntar para mim, você sabe falar inglês? Você consegue falar inglês? Então, essa pessoa perguntaria, can you speak English? Então, nesse caso, a gente vai pegar o can, a gente vai colocá-lo na frente do sujeito, a pessoa a qual eu estou me referindo, e ele vai ser a primeira coisa a aparecer na frase. Um segundo caso no qual a gente consegue usar o can é para pedir ou dar permissão a alguém. Então, se eu quiser pedir permissão, por exemplo, eu poderia dizer can I go to the bathroom? Posso ir no banheiro? Ou então poderia dizer can I open the window? Posso abrir a janela? Can I leave early today? Eu posso ir embora mais cedo hoje? Ou eu posso usar o can para dar permissão caso alguém tenha me pedido. Então eu posso falar, for example, you can open the window. Então você pode sim abrir a janela. Or you can leave early today. Então, todos esses exemplos que eu dei pedindo permissão, eu também posso dá-los para dar essa permissão. Uma outra situação na qual a gente consegue usar o can é quando a gente quer oferecer algo a alguém. Então, por exemplo, eu poderia dizer can I help you? Posso te ajudar? Lembrando que sempre que a gente for fazer uma pergunta, a gente vai colocar o can no início da frase. Ou eu poderia dizer, for example, can I offer you a coffee? Posso te oferecer um café? E o último caso no qual a gente também consegue usar o can é quando a gente quer expressar alguma possibilidade. Então, eu poderia dizer, por exemplo, learning a new language can be really fun. Então, aprender um novo idioma pode ser muito divertido. Ou poderia dizer, por exemplo, this street can be very dangerous at night. Essa rua pode ficar ou pode ser muito perigosa à noite. É claro que, como eu falei anteriormente, a gente pode substituir o can por outros verbos que também expressam possibilidades. Aqui a gente está falando num contexto um pouco menos informal, ok? Pessoal, eu acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui no qual vocês podem acessar. Eu tenho um site no qual eu falo sobre aspectos do idioma. Eu vou adorar recebê-los lá. É isso. Tchau!